densidade e massa específica. Vamos lá, dois conceitos relacionados ao de massa são o de densidade e de massa específica. Mas qual que é a diferença entre eles? Olha só, ambos são definidos como a razão, ou seja, a divisão entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, a gente diz que a densidade ou a massa específica é a massa do corpo dividido pelo seu volume. Essa letra aqui, que parece um P, na verdade é uma letra grega chamada Rho. Rho. Então, a gente diz que a massa específica Rho é a massa pelo volume de um corpo. Ou, da mesma forma, a densidade de um corpo é a massa pelo volume. E a unidade de medida, em geral utilizada, é quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. A gente utiliza as duas, tá? Mas a unidade do sistema internacional é quilograma por metro cúbico. E aí, qual que é a diferença entre elas? Olha só, a densidade se refere a um corpo, enquanto a massa específica se refere a um material ou a uma substância. Então, é por isso que a gente fala, por exemplo, sobre a massa específica do ferro e da densidade de um navio. Então, o navio pode ser feito todo de ferro, mas como ele tem espaços vazios dentro dele, a gente fala sobre a densidade do navio e a massa específica do ferro. Então, quando a gente está se referindo à substância, ao elemento ferro, massa específica. Quando a gente está falando de um corpo que pode ter buracos ou que pode ser feito de outros materiais também, então a gente fala, nesse caso, da densidade. Por isso a gente diz da densidade de um navio, tá bom? E aí, por falar sobre densidade, você já deve saber que corpos menos densos que a água tendem a flutuar nela, enquanto que corpos mais densos que ela tendem a afundar. E isso não vale só para a água, na verdade isso vale para qualquer fluido ou qualquer líquido. Mas aqui vamos falar especificamente da água. Então aqui na foto a gente tem uma fonte, e nessa fonte você vê várias moedas lá no fundo dela. As moedas ficam no fundo porque elas são feitas de metal. O metal é mais denso do que a água e por isso ele afunda. Então a pergunta é, por que o navio, que é feito de ferro, que por sua vez é mais denso do que a água, flutua? Quer dizer, se a gente voltar aqui, se você pegar uma bolinha de ferro e jogar na água, ela vai afundar. Enquanto que o navio aqui consegue flutuar na água. Isso acontece porque, apesar do material de que a maior parte do navio é feito, que é o ferro, ter uma massa específica maior do que a água, a densidade do navio como um todo é menor do que a densidade da água. Isso acontece porque o navio tem muitos espaços vazios que são preenchidos com ar. E o ar faz com que a densidade do navio diminua, sendo então menor do que a água. Olha só que loucura, né? O navio, então, apesar de ser imenso e de ter uma massa imensa, ele possui uma densidade menor do que a água, porque se você pegar toda a massa do navio e dividir pelo volume dele, você vai ter uma densidade menor do que a massa específica da água. E é por isso que o navio flutua enquanto que a moedinha aqui afunda. E isso também é uma coisa interessante, porque a gente pode fazer ir por um outro caminho, que é mudar a densidade da água. Então, olha só, o sal aumenta a densidade da água. Se você pegar um copo, colocar água sem sal e colocar um ovo, se esse ovo não tiver podre, né, porque aí já é diferente, mas se o ovo estiver bom, ele vai afundar na água. Aí, se você vier nessa mesma água e adicionar sal, o que vai acontecer? O ovo agora vai flutuar na água. Porque quando você adicionou sal, você aumentou a densidade da água, fazendo com que o ovo tivesse uma densidade menor do que a água com sal. Então, olha só, o ovo tem uma densidade maior do que a água sem sal e menor do que a água com sal. E é por isso que, se você um dia for lá em Israel, é muito legal você visitar o Mar Morto, que é justamente um mar ou um lago, né, com água tão salgada que as pessoas flutuam nele. Então, tem muita gente que tira fotos assim, né, lendo
alguma coisa, ou então boiando aqui na água, e você consegue perceber que realmente a moça está flutuando completamente por causa da densidade da água. O problema é só se você beber essa água aqui, né? Aí você vai sentir uma água bem salgada.